Bom, a atividade é para criar uma criar uma classe com quatro variáveis e dessas quatro variáveis terem duas variáveis do tipo tem um, que no caso é que tem relação para com outra classe. E bem, começando por essa primeira classe aqui, né, que é a classe principal, que é a classe placa mãe. Eu criei cinco variáveis, né? Uma variável marca, uma tipo placa, um tipo socket, que mais para frente eu vou explicar o porquê dessas variáveis, e uma variável fonte do tipo fonte de alimentação e um processador da placa. Lá embaixo foi criado os gets e os sets, né? Bem, então para mim criar essa variável aqui da fonte, eu precisei criar primeiro essa essa classe aqui, fonte de alimentação, né? Que eu criei três variáveis, né? Três variáveis, uma do tipo marca, uma ligada e o tipo da fonte. Que do tipo da fonte para saber se ela é AT, ATX, né? Essas coisas. Que também criei basicamente só três métodos, né? Só para um método para ligar a fonte, para desligar a fonte, para verificar se a fonte está ligada ou não. E eu criei esse tipo fonte aqui e o tipo da placa? Bem, o intuito dessas variáveis foi para quando tipo, a placa mãe só aceitar tanto a fonte e processador compatíveis, né? Então o processador também, o processador não tem nenhum método, só criei duas variáveis, tipo marca e um tipo do processador para me identificar se é compatível com a placa. Então vamos para os métodos aqui. Processador compatível. Esse método aqui, ele identifica para saber se ele vai receber o valor, né, que está no processador da placa, e vai saber se ele é igual ao tipo do socket. Se ele for igual ao tipo do socket, a placa mãe vai aceitar o processador. Se não, ele não vai aceitar o processador. No caso, eu botei aqui para retornar, se não, retornar nulo. E a fonte basicamente foi do mesmo jeito, né? Foi praticamente a mesma ideia. E o outro método é imprimir, que é imprimir a placa e imprimir a fonte. Aqui ele só vai imprimir, aqui ele vai imprimir a placa, os dados da placa, né? Que ele vai imprimir a marca, o tipo da placa, o tipo do socket. E aqui ele só vai imprimir a fonte se ela for diferente de nulo, ou seja, se a fonte for compatível na placa, então ela vai ter fonte. Então aí vai ter dados para mostrar ao usuário. Se não, vai retornar ao usuário que está sem fonte. A placa está sem fonte ou a fonte não está compatível com a placa. E o método imprimir o processador da mesma forma também, o mesmo jeito, o mesmo pensamento. Então basicamente é esse o método principal, né? O método da placa mãe. São quatro métodos. E agora vamos adicionar, né? Então aqui eu adicionei dois tipos de fonte, né? E um processador, uma fonte AT e uma fonte ATX. E aqui um processador AM2 mais. E a placa mãe, né, é para AM2 mais. E o tipo da placa dela também é AT. Então no caso só é para aceitar o processador ou a primeira fonte, né? A segunda fonte não é para aceitar. Então aqui no caso eu adicionei duas fontes só para fazer esse teste, né? Para saber se realmente se a placa não está aceitando a segunda fonte, né? Porque não é compatível, então não é para aceitar. E inserir os valores, né? E no final imprimir, para imprimir, né? Todos os valores.
Bom, dados da placa. A placa ASUS, né? AT, AM2, dados da fonte. A placa está sem fonte ou a fonte adicionada não é compatível. E os dados do processador. Por que apareceu essa que não é compatível? Porque a última fonte adicionada foi uma tipo 2, que no caso foi a segunda fonte, que é a ATX. E como a placa é AT, ela não aceitou, né? Então, se eu voltar aqui e botar, se eu comentar esse código aqui, já vai aparecer os dados da fonte, né? Então é isso.